What's up, folks? How are you today? Nice to have you back for one more video. E a gente já vai começar aqui de cara falando sobre perguntas. Eu sei que vocês já sabem fazer perguntas, a gente já viu aqui que você coloca do aí de auxiliar antes do sujeito para fazer as suas interrogativas, né? Então perguntinha simples assim você já viu aqui como fazer aqui, né? Hoje a gente vai acrescentar aí alguns elementos nas nossas perguntas para que elas sejam mais abertas assim para que você possa dar mais informação aí, perguntar também sobre mais coisas aí quando você estiver fazendo interrogativas, tá? Eu tô falando do quê? Eu tô falando de when, where, what e how many. Que significam respectivamente quando, onde, o que e quantos. E para que eu preciso saber isso daí? Bom, você precisa saber isso daí porque você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar assim: "Ah, você estuda inglês?" Sim. Não, acabou o assunto, né? Para você poder conversar mais, você tem que saber. Você pode querer saber quando a pessoa estuda inglês, onde ela estuda inglês, quantos livros de inglês ela carrega, tem na escola, ou quantos amigos, quantos colegas ela tem, né? O que ela estuda lá dentro do inglês, né? Então você vai poder conversar sobre mais coisas aí, né? Para saber o quando, o que, o onde das coisas, né? Então vamos lá, vamos começar justamente por esse verbo aí study, né? To study, né? Se você perguntar para uma pessoa se ela estuda, né? Você vai perguntar como? Daquele jeito simplesinho que a gente já viu, né? Com o auxiliar do, né? Então vamos lá. Do you study? Do you study? Você estuda? Mas aí você não quer parar por aí. Você quer perguntar para a pessoa o que ela estuda, né? Ah, que interessante. E o que você estuda? Aí você vai usar a palavrinha what, que significa o que, tá bom? Então, onde você vai colocar esse what aí dentro da sua oração, da sua pergunta, né? Você vai colocar exatamente ali no começo, antes do do, né? Então, what do you study? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer. Repare aí que você deixou o seu do aí no mesmo lugar de sempre, tá? Por quê? Isso continua sendo uma pergunta. E se é pergunta, você tem que deixar o seu do ali, significando ali que você está fazendo essa pergunta. Bom, aí a pessoa respondeu para você que estuda inglês, né? I study English, né? I study English. Respondida a pergunta, aí você, que interessante. E onde você estuda? Então você vai mudar agora a sua palavrinha para where. Where significa onde. Então você vai perguntar assim para a pessoa: Where do you study English? Where do you study English? Onde você estuda inglês? Reparem que eu tirei o what de o que você estuda. Agora eu perguntei onde você estuda inglês. Where do you study English? Aí a pessoa responde: eu estudo inglês, I study English online, I study English at school, I study English at home with my friends. Sei lá, a pessoa fala onde ela estuda inglês lá, tá? Aí você quer continuar o assunto e você vai perguntar quando que essa pessoa estuda inglês, né? Quando você estuda inglês? Todos os dias, no fim de semana, de manhã, de tarde, de noite. Você joga para a pessoa então, quando? Quando em inglês é when. Então a pergunta vai ficar o quê? Você vai tirar aquele comecinho lá, né? Antes era what, depois era where. Agora você vai colocar when. When do you study English? When do you study English? Quando você estuda inglês? Volto a reforçar aqui, ó. Eu não tiro meu do aí, ó. When do you study English? Porque continua sendo uma interrogativa. Para você dizer em inglês que você está fazendo a pergunta para a pessoa ali, ó. A gente aprendeu ali que tem que colocar esse do aí de verbo auxiliar, tá? Então, when do you study English? Aí vamos supor que a pessoa te respondeu assim: I study English on Saturday. Eu estudo inglês no sábado. Ah, tá, beleza. Mas você estuda a manhã inteira, a tarde inteira, o dia inteiro, 3 horas seguidas, 2 horas. Quantas horas você estuda? Quantas horas, tá? Como eu vou fazer essa pergunta agora? Para começar, para você falar quantos ou quantas, você vai usar essa expressãozinha aqui, ó. How many? Duas palavras, exatamente. How many significa quantos ou quantas também, não importa se é feminino ou masculino, tá? How many. Então vamos lá. Primeiro você vai ter que dizer quantas horas. How many horas em inglês é hours, tá? Então, how many hours? Bom, já comecei aí. How many hours? Quantas horas? Aí eu vou lá, continuo fazendo a minha pergunta. Lembra que você tem que manter o do para fazer a sua interrogativa. Então vamos lá. How many hours do you study? Quantas horas você estuda, né? How many hours do you study English? Tá feita aí a sua pergunta, né? De quantas horas você estuda inglês, tá?
E aí você pode aplicar essas palavrinhas aí para todas as perguntas que você for fazer, tá? Então você quer saber assim, o que você compra no supermercado? What do you buy at the supermarket? What do you buy at the supermarket? Quando você vai ao supermercado? When do you go to the supermarket? When do you go to the supermarket? Quantas coisas você compra no supermercado? How many things do you buy at the supermarket? Então, recapitulando aí essas 4 coisinhas, tá? Primeiro, o que em inglês é what. Onde em inglês é where. Quando é when. E quantos ou quantas é how many. Só uma curiosidade, algumas pessoas ainda falam who what, where, when. Não está errado, mas só que é bem arcaico. Pouquíssimas pessoas falam isso em algum lugar aí, em alguma cidade, algum país, algum canto do mundo aí, ou pessoas mais antigas, né? Mas se você falar assim, não vai estar errado, mas é um pouco estranho, tá? Então diga simplesmente what, where, when. Muito bem, agora eu quero dar uma dica de pronúncia para vocês de algumas palavrinhas aqui que eu ouvi algumas pessoas falando já de uma maneira que não tá muito legal aí, tá? Então vamos ali pegar no pé e mostrar para vocês como que é as palavras que começam com S, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, a palavra dormir, tá? Dormir em inglês vocês conhecem o verbo sleep, to sleep. Então reparem que eu falei sleep. Eu falei como se fosse um silêncio, assim, pedindo para a pessoa fazer silêncio, não? Sleep. O que eu ouvi já foi muita gente falando assim, sleep, sleep, eu durmo, I sleep, I sleep. Além de não ter esse som de Z, né, não tem também esse som desse I aí no começo da palavra, né, sleep, não tem esse Izinho aí no meio, né, não esquece isso daí, né, você já começa direto assoprando aqui, ó, falando sleep, sleep. É a mesma coisa de speak, né? Speak tá mais fácil não fazer o som do Z e do I, né? Mas é como se você falasse assim, is speak, não. É speak, sleep, fumar, smoke, smoke, não smoke, I smoke, I smoke. Não tem esse I, não tem esse som de Z, né? Isso acontece porque no Brasil a gente fala português e o português brasileiro ele é muito aberto, vocálico. Então toda vez que a gente acha um S, a gente já coloca uma vogal nele, não existem letras mudas, né? É difícil você falar letras quebradas, travadas e mudas, né? Então a gente acaba colocando vogal em tudo, né? Então olha aí, vale a dica, não fique, não fale assim, tá? Então essas palavrinhas que começam com S não tem esse som de I, esse Zzinho aí, né? Então vamos lá, algumas palavrinhas começando com S que você não vai colocar nenhum izinho aí, nenhum som de Z, tá bom? Vamos lá. Dormir, sleep. Vagaroso, slow. Melequento, slimy. Fumar, smoke. Pequeno, small. Sorriso, smile. Speak, falar. Estudar, study. E aquela cantora, nem sei se canta mais, a Britney Spears, né? Britney Spears, e não Britney E. Spears, né? Não tem izinho, tá bom, gente? Então vale sempre a dica aqui de pronúncia, tá, gente? Afie o seu ouvido aí, fique com ele bem atento aí, porque assim você vai falar um inglês bem bacana, certinho e bonito, tá bom? Thank you very much for watching the video today. See you next time. Take care.